Meus irmãos, e sem mais perca de tempo, eu quero convidar o meu amigo, meu irmão, meu nobre colega, Neto Nóbrega. Hoje, meus irmãos, nós vamos aprender sobre a história da igreja. Domingo passado, nós aprendemos um pouco sobre a reforma protestante e quais são as implicações práticas de sermos protestantes nos dias de hoje. Hoje, nós vamos olhar para a história da igreja como um todo, como um grande panorama, para nós entendermos, meus irmãos, o passado, para nós entendermos o que aconteceu e compreendermos a nossa realidade hoje. Uma certa vez, uma moça recebeu a oportunidade do seu pastor em uma conferência para falar sobre a história da igreja. E ela foi para casa e a angústia no coração dela era: meu Deus, por onde é que eu começo? Por onde é que eu começo? Por onde é que eu começo? Até que veio a brilhante ideia na mente dela. E aí no dia da conferência, a igreja repleta, ela pegou o microfone, cumprimentou os irmãos e disse: meus irmãos, a história da igreja. O nosso pastor nasceu em 1900 trazendo a ideia de história da igreja como a história daquela igreja, daquele povo. Mas não, irmãos. A Boa Semente tem 3 anos, mas nós fazemos parte de uma história de pelo menos 2000 anos. E é muito importante que nós possamos compreendê-la. Amém? Então esse é o nosso objetivo essa manhã. Preste atenção, fique atento. Neto é professor de teologia, professor de história, tecladista. O teclado está ligado, viu? O microfone está ligado. Deixa Deus te usar, viu? É um amigo de muitos anos e eu tenho muita felicidade de ter ele conosco aqui essa manhã. Amém? Deus abençoe. Irmãos, bom dia a todos e a paz do Senhor para vocês, amém? Que bom estar aqui mais uma vez, que Deus abençoe vocês. Fico grato ao Senhor por estar aqui na Igreja Boa Semente. Eu tenho certeza que tem sido dias importantes na vida dessa igreja e considero que a gente tentar compreender um pouco da nossa identidade pode nos trazer aí um norte desse mundo em que nós estamos vivendo, que é um mundo diversificado. E aí a gente tem que realmente saber quem nós somos. E para eu saber quem eu sou, eu tenho que olhar para a minha história. E a igreja tem a sua história. É claro, irmãos, que a gente não vai hoje, nessa manhã, falar da história da igreja toda, porque isso aí a gente tem que ter no mínimo aí 6 aulas mais ou menos, isso de forma resumida, para a gente poder abordar esses assuntos. Mas eu vou tentar hoje, junto aos irmãos, resumir um pouco a história da igreja, né? Esses quase 2000 anos, como nosso amigo aqui falou, né? E a gente vai tentar trazer de forma resumida para os irmãos. Eu considero importante a história da igreja porque a igreja cristã, ela, diferente das outras religiões, posso dizer que é o movimento religioso mais perseguido da história, tá certo? Mais perseguido. Há quem diga que não existe, por exemplo, no Brasil, como eu vi um certo pastor dizer, que não existe cristofobia no Brasil. Pelo contrário, existe uma perseguição instaurada sim, e não só no âmbito, no sentido prático da nossa fé, mas no sentido do que nós acreditamos, do que nós professamos. Há uma perseguição generalizada. E o cristianismo é a religião mais perseguida da história da humanidade. Então isso é inegável. Então por isso que é importante nós estudarmos um pouco a história da igreja nesse sentido, para a gente poder rever mesmo a nossa identidade, quem nós somos, o que nós professamos. Existe uma disciplina no seminário teológico que é educação cristã. Educação cristã. A educação, irmãos, ela tem justamente esse intuito de revisar,
de rever, né? De reciclar. E uma educação cristã sem confessionalidade é uma educação cristã vazia. Do mesmo jeito, e aí isso implica justamente na ideia de que se eu como cristão não tiver uma identidade teológica, e para eu ter uma identidade teológica eu preciso olhar para a história. Eu preciso olhar para o passado, eu preciso dar uma flertadazinha lá de onde eu vim. Até porque isso é uma pergunta filosófica. A filosofia pergunta de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Da mesma forma é a história. De onde é que isso veio? Qual é o propósito disso? Qual é a finalidade disso? Qual é o fim disso? Então a gente precisa atentar os nossos olhos para isso. É muito importante. Como nosso amigo falou aqui, a história da igreja não se resume a uma denominação, mas a denominação, de fato, é que está conectada à história da igreja universal, não a do bispo lá, né? É a igreja universal espalhada pelo mundo, católica, não romana, mas a igreja que se reúne em todo o mundo. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 18, por favor. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e o império da morte não a vencerá. A ti darei as chaves do reino de Deus. O que atares na terra ficará atado no céu, o que desatares na terra ficará desatado no céu. Então lhes ordenou que não dissessem a ninguém que o Messias era ele. Agora abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo 1. Versículo 8. Mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Amém? Então, a igreja que Jesus fundou, ela não se resume apenas a Jerusalém, mas ela se espalhará sobre a terra. Se alguém que está na mídia puder colocar para mim o credo apostólico, aqui, você bota no Google lá, credo apostólico. Aí você vai encontrar lá, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e puder colocar ali, por favor, tá? Então a igreja vai ser fundada por Jesus, ela vai dar continuidade em Atos, porque o livro de Atos é um livro histórico, e é muito importante, irmãos, eu inclusive quero indicar para os irmãos um livro, que o nome do livro é História da Igreja. Eu ia trazer ele físico, mas eu acabei que não trazendo. E eu estou com PDF aqui, não tem problema não. E o nome do livro é História do Cristianismo, do Bruce Shelley. A História do Cristianismo, Bruce Shelley, é da Thomas Nelson. E esse livro, eu tenho utilizado ele no seminário, ele é muito bom. Ele é muito bom esse livro. História do Cristianismo, do Bruce Shelley, tá? Essa obra, ela vai da igreja primitiva até a igreja do século 21. Interessante, né? Então é um livro de mais ou menos aí umas 600 páginas, 620 páginas mais ou menos. É um excelente livro e não é tão caro, é bem acessível, né? Não sei como é que estão os preços dos livros atuais, mas quando eu comprei na época estava em conta, né? Ok? Meus irmãos, então a igreja começa com Jesus, Jesus funda a igreja, e a palavra igreja é um termo que vem
do grego eclésia, era utilizado na Grécia Antiga para descrever as assembleias, as reuniões públicas, a igreja, o povão. Então, Jesus utilizou um termo grego para designar a reunião do povo, o povo dele, o povão. Nada mais, nada menos que o povão. Então, Jesus disse: a minha igreja, ela estará fundamentada naquilo que Pedro afirmou sobre Jesus. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro, ao dizer isso, Pedro estava dizendo que o fundamento da igreja é o Cristo, Filho do Deus vivo. E a gente percebe que no texto que nós lemos de Mateus 16, 18, Jesus diz: e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Porque os edifícios da antiguidade estavam edificados sobre pedras. E a pedra tinha como finalidade dar sustento a um grande templo. E ela passava por testes para isso. Se ela em algum momento trincasse, ela não poderia ser utilizada como pedra. Então, geralmente o engenheiro pegava a pedra, batia nela, tacava machado nela, colocava ela no fogo, e se ela trincasse, ela não poderia ser pedra de um templo, pedra fundamental. Jesus, ele deixa muito claro que a sua igreja está fundamentada sobre ele é a pedra. O próprio São Pedro vai dizer isso, que eis que ponho em Sião uma pedra de esquina, e quem nela crê jamais será confundido. Por quê? Porque bateram em Jesus, porque colocaram ele na cruz, ele morreu na cruz, mas ele nunca trincou, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Então isso é muito importante a gente entender o que está por trás desse símbolo. Por que pedra, né? Porque bateram nele, né, pastor Flávio? Ele nunca trincou, né? A igreja nunca trincou, porque os fundamentos da igreja estão em Cristo. Então por isso que ele é a pedra de esquina. Por isso que Paulo diz aos Coríntios que ninguém pode por outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então você entendendo isso, você consegue pensar um pouco mais sobre o que vai vir depois daí. Porque a igreja, ela começa em Atos. Inclusive o Bruce Shelley, ele faz a divisão, no seu livro da história da igreja, do cristianismo, ele faz uma divisão que eu acho interessante. A primeira divisão é a época de Jesus e dos apóstolos. É por isso que eu pedi para colocar o credo ali, que nós vamos já rezar o credo, irmãos, amém? Porque o pessoal pensa que aqui é dos católicos romanos, mas não, irmão, é nosso também, viu? Isso aqui é antes do catolicismo romano institucional, muito antes. Não se tem uma origem concreta ou certa de quem de fato redigiu esse credo apostólico, mas possivelmente alguém ali do primeiro século. Então é muito importante isso aqui, muito importante. O credo apostólico é importante. Eu acho que todo crente, pastor Flávio, devia rezar todo dia o credo, porque tem crente que de vez em quando precisa rever o credo para saber quem ele é. Porque você chega num consultório médico, vão perguntar o teu nome e tua identidade, não é isso? Aí você vai dizer o seu nome e sua identidade e vai sair aquele flash assim rápido da sua história. É incrível isso. Toda vez que alguém pergunta meu nome e identidade, eu me lembro de um bocado de coisa. Rapidamente vem aqueles pensamentos da história da gente, porque a nossa história está ligada à identidade. Então eu preciso, quando eu olho para isso aqui, eu fico pensando, quem sou eu? Eu acho que tem um bocado de igreja precisando rezar o credo, pelo menos assim uma vez, para poder ficar protegido do mal. Então o Bruce Shelley vai dividir a época de Jesus do ano 6 a.C. ao ano 70. E por que é importante essa divisão? E eu gostei dessa divisão, porque do ano 6 ao ano 70, o que é que a gente tem dentro desse tempo, né? A gente tem um cristianismo fortificado em Jesus, claro. Jesus nasceu no auge do Império Romano. É muito importante nós entendermos que Cristo ele nasce num período em que o Império Romano estava em sua ascendência, crescimento, auge também. E quando eu falo de auge do Império Romano, eu não estou falando apenas de um império grande no sentido territorial, mas eu estou falando de um império grande no sentido de influência.
influência. Foi o maior império que já existiu na humanidade. O Império Romano, ele durou, veja bem, ele durou até 1453. Olha que interessante isso. E por que eu estou falando até 1453? Porque o ano de 1453, depois de Cristo, é o ano do fim da queda do Império Romano do Oriente. Olha que interessante, né? Você tem o Império Romano, ele era tão grande no aspecto territorial que Teodósio teve que dividir ao meio. Então você tem a parte ocidental e você tem a parte oriental. A parte ocidental, que foi a parte onde Jesus viveu, Jesus viveu ali na região de Israel. Israel era dominada pelos romanos da parte ocidental. E essa parte ocidental, ela chega ao fim em 476 depois de Cristo. Veja bem, em 476 depois de Cristo, o que é que vai acontecer? Os povos germânicos, os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os burgúndios, os francos, os anglo-saxões, os vikings, eles vão dominar o império, que até então era Império Romano. Eles vão fragmentar, e dali vai surgir os pequenos reinos. Se os irmãos olhar depois para o mapa da Europa, você vai perceber que o mapa da Europa é todo fragmentado por causa desses povos. Porque esses povos, eles andavam em bandos e eles eram nômades. E há muito tempo eles estavam querendo invadir o Império Romano. Só que eles não conseguiam, porque o Império Romano era muito forte, politicamente falando. Só que com o passar dos anos, o Império Romano vai se enfraquecer, politicamente, economicamente. E esse enfraquecimento vai favorecer a invasão dos povos bárbaros. Os romanos chamavam esse pessoal de bárbaro. Quem não era romano era estranho, era bárbaro. Então os romanos, eles vão dizer assim, os bárbaros, aquele povo ali que não faz parte da nossa cultura, da nossa identidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Os bárbaros eram tão espertos que antes deles invadirem o Império Romano e dominar o Império Romano, no meio dos soldados romanos já havia gente bárbara no meio. Eles se infiltravam no meio dos soldados para conhecer o sistema do Império Romano, para depois eles contar isso para os seus compatriotas. E aí isso posteriormente ia facilitar a invasão ao Império. E veja bem, irmãos, o cristianismo está inserido nisso tudo. Então, o ano 6 ao ano 70, a gente considera como o ano do cristianismo primitivo, e cristianismo esse que está inserido dentro do Império Romano. Então veja bem, eu estou falando do ano 6 ao ano 70 depois de Cristo. Esse ano 6 a 70 depois de Cristo está dentro daquele tempo total, que eu acabei de citar aqui, que o Império Romano vai até 476 depois de Cristo, a parte ocidental. A parte oriental vai até 1453, e você não precisa decorar isso que eu estou falando, da data, para vocês do ano, vocês não precisam decorar isso, é só para situar os irmãos, porque o cristianismo, ele está inserido nesta cultura romana. E veja bem, o que é a cultura romana? A cultura romana é um misto de duas civilizações importantes. Primeiro, a civilização grega, e segundo, a civilização da Macedônia. A junção de macedônios e gregos vai dar origem ao que nós chamamos de cultura greco-romana. Você já deve ter ouvido falar essa expressão? Greco-romana, a cultura helenística. Aí essas duas culturas vão se juntar com a cultura dos romanos. E quem são os romanos? Os romanos, o povo romano, a civilização romana surgiu lá na Itália. Se você olhar o mapa da Europa, você vai procurar lá o nome Península Itálica. E os povos romanos, eles surgiram na Península Itálica. Quem eram os antigos povos que deram origem aos romanos? Os etruscos. Você não precisa decorar isso aqui, tá, irmão? Não precisa, fica tranquilo. Os etruscos vão dar origem aos romanos. Então veja, você tem os gregos, você tem os macedônios. Você já ouviu falar de Alexandre o Grande? Alexandre o Grande era um macedônio. Ele foi um grande imperador da Macedônia, por isso que era Alexandre o Grande.
onde Alexandre entrava, ele gostava de colocar uma estátua dele para dizer: aqui Alexandre dominou. Então, futuramente, os romanos vão dominar o povo da Macedônia. Só, irmãos, que os romanos, eles eram quase que democráticos. Os romanos, eles não eram assim, uma galera que gostava de... Eles não dominavam as pessoas e diziam assim: qual a tua religião? A tua religião é qual? É essa aqui? Pô, então pronto, você não vai mais acreditar nisso aqui, você vai acreditar no que eu lhe impor. Eles não eram assim, não. Os romanos, eles eram diferentes. Sabe como é que eles faziam? Eles faziam o seguinte: qual a sua religião? Você crê em quê? Eu creio nisso, nisso. Pô, então pronto, vai fazer parte agora também do nosso rol. Você vai fazer parte da nossa civilização, da nossa cultura. Então os romanos, eles eram meio que democráticos nesse aspecto. Eles gostavam de mergulhar-se em outras culturas. Inclusive o nosso direito brasileiro é inspirado no direito romano. Muito da democracia que nós enfatizamos nos dias de hoje é inspirado no direito romano. Então Jesus, ele nasce nesse período todo, meus irmãos. Isso é bom ou é um risco? Isso é bom, mas ao mesmo tempo é um risco. Porque Jesus nasce no auge do Império Romano e ele vem com aquela postura de um libertador. E você vai querer libertar um povo que já é dominado pelos romanos, você vai causar confusão, meu irmão. E essa era a imagem que ele tinha, de um libertador político, de um Messias que ia libertar o povo da opressão. Então, por isso que esses anos iniciais, do ano 6 ao ano 70, eles são importantes porque eles vão abordar o cristianismo primitivo. E por que até o ano 70 depois de Cristo? Porque o ano 70 depois de Cristo é o ano em que Jerusalém será destruída com a invasão do imperador romano Tito. O general Tito vai invadir Jerusalém, vai saquear Jerusalém, vai destruir o templo e vai expulsar os judeus de Jerusalém. A gente chama isso de primeira diáspora. É quando os judeus vão ser dispersos pelo mundo e vão sair da sua terra natal, da sua terra de origem, da antiga terra que mana leite e mel. Então, os judeus vão ser dispersos pelo mundo e vão ficar perdidos por aí em busca de um refúgio, até que em 1948, como é que é, irmão? 1940, quer dizer que do ano 70 a 1948 esse pessoal ficou solto pelo mundo. Só voltaram em 1948 com a formação do Estado de Israel. Que coisa, irmãos, ficaram dispersos pelo mundo. E você sabe que o ano 70 depois de Cristo é um marco para a história. Sabe por quê? Porque Mateus fala sobre essa destruição em Mateus capítulo 24. Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aconteceu, no ano 70 depois de Cristo o templo foi destruído. E o povo judeu foi expulso de Jerusalém. E aí Jerusalém vai ser terra de ninguém, digamos assim. Claro, politicamente comandada pelo Império Romano. Mas durante muitos e muitos anos Jerusalém será cobiçada por outros povos. Você sabe quem é que vai tomar depois Jerusalém futuramente? Os muçulmanos. Os muçulmanos. Porque até então, o islamismo ainda não existia. O islamismo vai surgir a partir do ano 600 e alguma coisa. Surge o islamismo, a fé islâmica com o Mohammed, o Maomé. E eles também vão dominar Jerusalém. Os cristãos só vão conseguir dominar Jerusalém de volta, os cristãos, viu? Os cristãos, não é nem os judeus, é os cristãos. Só lá no século XI, mais ou menos, com as cruzadas. Quando a igreja católica institucionalizada, Papa Urbano vai prometer uma bênção no céu. Quem entrar no hall de soldados e lutar por Jerusalém vai ganhar um paraíso, vai receber o perdão de todos os seus pecados. E os homens foram lá e se juntaram entre si. E as cruzadas vai ser um movimento muito conhecido, que é o movimento de reconquista. E aí os católicos vão dominar novamente Jerusalém e vão expulsar os muçulmanos. E não vai ser uma tarefa muito fácil, não. Tá certo? Então, meus irmãos, o ano 6 ao ano 70 é o ano do cristianismo primitivo. E esse cristianismo primitivo do século I
olha bem, ele é marcado por este credo aqui, ó. Vamos todo mundo junto? Você consegue ver daí? Vamos rezar o credo? 1, 2, 3. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos... Peraí, irmão, o inimigo está com raiva, peraí. Estou brincando, viu? Vai lá, vamos de novo, ficou legal, ficou legal. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Você está hoje declarando a sua fé. Você vê que creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, ou na Santa Igreja Universal. A gente não coloca católica, geralmente no contexto do Brasil, porque a gente sabe que o catolicismo se refere ao catolicismo romano. Mas eu posso também dizer, creio na Santa Igreja Católica, que não é a romana. Amém, meus irmãos? Eu creio na Igreja Católica, porque católico significa a universalidade da igreja. Então eu creio na igreja que está espalhada por todo o mundo, né? Ele nasceu da Virgem Maria, que Maria até então era virgem, está lá em Mateus capítulo 1, versículo 25, não a conheceu José até, né? Então a Virgem Maria teve Jesus, né? Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E aí o que mais interessante é que ele ressurgiu dos mortos, e depois ele agora está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há julgar os vivos e os mortos. Então perceba como isso é importante, porque diz aquilo que nós somos. Então, se eu quiser conhecer um pouquinho da história da igreja, olhar para o credo já ajuda um bocado de coisa. A igreja do primeiro século era a igreja que já dizia: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Era uma igreja que já acreditava nessa doutrina, né? De crer no Deus Pai Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que crê também no Espírito Santo, que crê na Santa Igreja. Eu fico pensando, pastor Flávio, como é que deve ser para os desigrejados, né? Os desigrejados, como é que ele reza o credo? Creu na Santa Igreja, como? Se ele não gosta de congregar. Ele crê na Santa Casa dele. Ele não gosta de frequentar a igreja. Como é que um cristão, ele pode dizer assim, creu na Santa Igreja e não quer mais frequentar a igreja? E quando eu falo de crer na igreja, eu não estou falando de você crer no edifício físico. É nessa reunião que está acontecendo aqui agora. Eu creio nessa igreja que está aqui reunida. Amém, meus irmãos? Nós cremos, eu creio que quando vocês se reúnem em nome de Jesus, essa é a igreja. Eu creio nessa Santa Igreja. Não, mas eu prefiro congregar em casa. Então você nem ouse orar o credo, irmão. Nem professe, porque você quer congregar em casa. E a igreja só tem sentido se for uma reunião coletiva de pessoas. Não, Neto, mas é porque eu não vou muito com a cara de alguns irmãos. E ninguém vai com a sua. Porque a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Aí você fica procurando um lugar perfeito, aí, irmãozinho, você não vai encontrar lugar nenhum. A pergunta é, e por que a igreja é necessária? Olha que legal. Primeiro, porque o ser humano é um ser social. Ele não consegue construir a sua identidade sozinho. Ele, né, pastor, ele constrói com o outro, com a convivência. E esse é o princípio da igreja, ela é coletiva. A gente tem que se reunir, irmãos. Ver as pessoas, estar com as pessoas, ouvir uma palavra, ajudar alguém que precisa. É isso que dá norte, é o sentido da igreja nesse aspecto, está nisso, nessa comunhão. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo. Olha aqui, na comunhão dos... Então, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, era a igreja de Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Só que nada disso era solitário, era sozinho, era tudo junto. E eles tinham muitas coisas em comum. Possivelmente nós podemos dizer que eles eram amigos. Se reuniam sempre que possível. Sempre, né? E justamente era uma igreja pluralizada.
E ali se dava, havia embates, havia defeitos. Você vê se você fizer uma leitura de Atos, você vai ver que Paulo, por exemplo, já falando de Paulo, Paulo teve um probleminha com Marcos. A igreja nunca foi perfeita, irmãos. Para quem está procurando uma igreja perfeita, eu quero te dizer que a igreja nunca foi perfeita, porque Paulo teve um probleminha, um desentendimento com Marcos. Só no finalzinho da vida dele é que ele vai pedir para Timóteo, traze Marcos. Ele me é útil para o ministério, porque houve depois um pedido de perdão entre eles. Paulo teve um probleminha também pessoal com Pedro, porque Pedro era duas caras. Pedro, quando estava com a galera da circuncisão, com os judeus, era judeu. É igual político. Depois que estava com o povo gentio, se comportava como gentio. Aí, lá em Gálatas 2:11, Paulo resistiu a Pedro na cara. Está lá no texto. E você sabe quem era Pedro? Pedro era o pastor da igreja. E o Paulo era a ovelha. Aí o Paulo foi lá e disse: ei, pastor, que é isso aí? Está errado. O senhor, quando está com o judeu da circuncisão, se comporta como judeu. Depois que sai perto dele, o senhor fica, é negócio de chapéu de dois bicos, que negócio é esse? E aí resistiu a ele na cara, porque ele era repreensível. Veja que a expressão de Gálatas 2:11 vai dizer que ele era repreensível. Que a Igreja Católica Romana diz que o Papa, ele é irrepreensível. Isso é, o Papa não pode ser questionado. Entendeu? Ele é inquestionável. Só que o Pedro, segundo a Igreja Católica Romana, não é o primeiro Papa? Em Gálatas 2:11 diz que ele foi repreendido. Então o Papa, ele é repreensível. Por que ele não é Por que ele não pode ser repreendido? Né? Interessante essas questões, eu fico refletindo sobre essas coisas, né? Porque, veja bem, até hoje, o sacerdote católico romano não pode casar. E a Bíblia fala que o Pedro tinha sogra, porque Jesus curou a sogra de Pedro. Né? Mas eu não quero falar mal da igreja católica, viu, irmãos? Deixa quieto. Irmãos, a segunda divisão que o Shelley vai fazer é a divisão do catolicismo, do cristianismo católico. E aqui eu quero que os irmãos prestem atenção, porque é importante. O cristianismo católico vai do ano 70 a 312 depois de Cristo. Por que o ano 70 a 312 depois de Cristo? Porque esse período da história é o período do começo, da ascensão do cristianismo institucional, que só vai se tornar de fato uma instituição católica romana a partir de 312. Por que 312? Porque 312 é o ano da conversão do imperador romano Constantino, tá certo? Foi nesse ano que ele declarou, eu sou crente, eu sou da igreja. E como Constantino é um imperador, é um estadista, é a figura de uma autoridade política, o cristianismo agora também vai se tornar uma instituição oficial do Império Romano. Não é à toa que Constantino vai se autoproclamar como benfeitor do cristianismo. Por que eu estou falando isso? Porque o primeiro século da era cristã é marcado por perseguição à igreja. Por isso que eu disse para os irmãos aqui no começo, que a igreja é a instituição, é o grupo religioso mais perseguido do mundo, que é desde o primeiro século da era cristã, a nossa igreja, a igreja do povo de Deus é perseguida. E o Constantino, ele vai trazer um certo refúgio para esses crentes, que até então, antes de 312, eram perseguidos, odiados, massacrados, mortos de forma hostil. Você tem exemplo, o apóstolo São Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Você tem o São Tiago, que morreu com a cabeça cortada. Você tem o próprio apóstolo Paulo, que teve a sua cabeça também decapitada. Foram mortes atrozes. A perseguição que se instaurou contra os cristãos, ela foi terrível. E você sabe por que o cristianismo foi perseguido? Lembra que eu falei para vocês aqui no início que os romanos, eles gostavam de qualquer tipo de crença. Agora, por que eles não estavam aceitando o cristianismo? Porque o cristianismo pregava Jesus acima do Império Romano.
acima inclusive da figura do imperador. Então, a partir do momento que um grupo de pessoas evocava Jesus acima do imperador romano, meu amigo, você está comprando briga com todo mundo, com o mundo todo. Roma era o mundo na antiguidade. E outra coisa, o cristianismo é a única religião que prega que o seu fundador ressuscitou, viu, irmãos? Vocês acham que nós somos normais? Você conhece alguma religião que prega que o seu fundador ressuscitou? Então nós não somos normal, porque nós acreditamos em uma loucura. Paulo diz que se isso não tivesse acontecido, não teria nenhum sentido a reunião da igreja. Se Jesus não ressuscitou, é vão a nossa fé. É por isso que nós precisamos, olha como é importante nós percebemos isso. Nós acreditamos em uma loucura. Nós cremos que alguém morreu fisicamente e voltou à vida fisicamente. Você que tem dúvida da sua fé, dá tempo ainda você rever se você quer continuar com a gente ou não. Porque nós cremos numa loucura. A loucura da pregação está embasada na ressurreição. Irmãos, sem ressurreição, como diz o Hernando Dias Lopes, né? Se a ressurreição de fato não for um fato, não tiver sido um fato, nós estamos numa grande mentira. Porém, do contrário disso, eis a grande e mais bela história da nossa fé. Se Cristo não tiver ressuscitado, a história do cristianismo foi perca de tempo, de lá para cá. Só que é incrível, né? Jesus ressuscitou, irmãos, porque Paulo diz que tragada foi a morte pela vitória. Paulo diz, inclusive, em 1 Coríntios capítulo 15, que ele foi visto por mais de 500 irmãos. Inclusive apareceu para ele como alguém que nasceu fora de tempo. E que ele é, por isso, a primícia dos que dormem. E que se ele não tivesse ressuscitado, logo a nossa fé seria vã. E que ele termina o capítulo 15 dizendo: irmãos, não se desanimem. Sede firmes e abundantes, sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então, se Cristo ressuscitou, tudo que nós estamos fazendo aqui não é vão. E se Cristo, irmãos, de fato não tivesse ressuscitado, vamos pressupor que Jesus não ressuscitou, nós não incomodaríamos ninguém. E por que a gente incomoda até hoje? Porque só quem está vivo é quem incomoda. Cristo está vivo, irmãos. E é por isso que a igreja incomoda um bocado de gente. Porque é incrível como de repente você ouve a notícia de que alguém foi salvo e você pergunta: e quem te salvou? Jesus. Mas ele não morreu? Não acabou a história? Eu confesso, meus irmãos, que eu tive muitos problemas com isso quando eu fazia a licenciatura em História. Eu cheguei a ficar cético. Foi uma coisa muito rápida, mas passou. Você sabe, pastor Flávio, quem foi que me ajudou muito a acreditar na ressurreição de Jesus? Não vão rir de mim não, mas foi Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. É um católico, morreu inclusive. Existem muitos livros o Josh McDowell, mais que um carpinteiro, F.F. Bruce. Merece confiança os livros do Novo Testamento, que é um livro que o F.F. Bruce escreveu. E eu li esse pessoal, mas eu gostei mesmo foi do Olavo. Você sabe o que é que os ateus dizem? Eu vi o Olavo falando sobre a ressurreição de Jesus. Os ateus dizem que a ressurreição de Jesus foi um marketing que criaram na época. Ele até brincou e disse: então quer dizer que o Duda Mendonça já era vivo naquela época. Marqueteiro do Lula. Porque ele foi lá e fez um marketing. Olha, vamos se juntar aqui, Jesus morreu, e vamos inventar uma ressurreição. Quer dizer que o povo do primeiro século já tinha essa mentalidade. Alguns outros vão dizer que os apóstolos tiveram uma histeria coletiva. De repente os 12 ficaram doidos e pensaram: está pensando o que eu estou pensando, B1? Eu acho que sim, B2. Olha, é o seguinte, Jesus ressuscitou, tu acredita? Acredito. Então todo mundo ficou doido e pensou essa mesma coisa junto, os 12. Ou outros vão dizer que Jesus, eu já ouvi ateu dizer isso, Jesus desmaiou na cruz. Aí fizeram cosquinha nele e ele acordou. São 3 teorias, irmãos, que eu, sinceramente, a pessoa que pensou isso, ela não é normal. Então eu prefiro acreditar na loucura da pregação do que nessa loucura que alguém inventou. Não tem como. O próprio Flávio Joséfo,
ele no livro História dos Hebreus, da CPAD, ele cita, ele fala sobre Jesus ressuscitado. Você sabe o que os ateus vão dizer sobre isso? Eles vão dizer que os padres da igreja, os copistas, eles alteraram esse texto de Flávio Joséfo e acrescentaram a parte da ressurreição. Que possivelmente essa parte, os caras tentam de alguma forma apagar da história da igreja a ressurreição de Cristo, irmãos. Mas eles nunca vão conseguir. Porque há uma história que eu ouvi de um missionário, de um pastor daqui do Brasil, de um jovem que se converteu lá no Egito. Ele era muçulmano e seus pais também. E com menos de um ano, seus pais também se converteram. E o pastor da igreja ficou chocado com o que aconteceu. Depois que aconteceu essa conversão dos pais, aí o pastor falou com o meninozinho: irmãozinho, meu filho, procure, fale com seus pais o que foi que aconteceu, deles também ter se convertido. E o menino foi conversar com os pais. Papai e mamãe, o que foi que aconteceu? Por que vocês decidiram aceitar a Jesus? E os pais disseram para o menino: nós passamos quase um ano colocando veneno na sua comida. Não aconteceu nada com você. Em meu nome, disse Jesus, vocês poderão comer coisas até mortíferas e não vos fará dano algum. Os pais tentando matar o próprio filho, envenenando a comida, e não aconteceu nada. Eles olharam e disseram: e percebemos que o Jesus que você acredita é muito mais poderoso. Jesus está vivo, irmãos, vivíssimo, e continua incomodando um bocado de gente. Você sabe por que tem gente que persegue o cristianismo? Porque não querem dar o lugar que só a Cristo pertence. Mas os poderosos estão cientes de que o trono deles são passageiros, mas o cetro do Senhor nunca se quebrará, meus irmãos. Eu fiquei surpreso, pastor Flávio, quando eu vi no velório da rainha Elizabeth, um dos representantes do Palácio Real, quebrando o cetro da rainha e colocando em cima do caixão. Quando eu vi aquela cena, eu me lembrei de Hebreus capítulo de número 1, onde o autor de Hebreus diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, aleluia. O cetro da rainha Elizabeth quebrou, e com certeza o do rei Charles III vai quebrar também. E quem vier na linha sucessória vai quebrar o cetro. Mas o meu Jesus, o cetro dele é o cetro de equidade, dura para sempre. Ninguém nunca quebrou. E é por isso que os poderosos dessa terra têm inveja de querer ter aquilo que só Jesus tem, o cetro de equidade, de autoridade, irmãos. Que coisa, irmãos. Eu não entendo, pastor, porque que tem gente na igreja que ainda duvida dessas coisas. Eu, irmão Neto, eu creio até demais. Se você cresce, você não andava fazendo coisa errada. Se você cresce, você não andava com o negócio de querer cambalear para um lado e para o outro. Você andava, era firme. Nem é porque eu sou ser humano. Para com essa conversa, porque senão você vai ficar direto caindo e vai ficar dizendo: ser humano. Lembre-se do que Jesus fez por você. O que Ele fez foi o suficiente para você permanecer de pé até o fim, meu irmão. Somos pecadores? Somos. Estamos sujeitos a errar? Estamos. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. O cerne da história da igreja não é simplesmente o que aconteceu de lá para cá, mas o cerne da história da igreja é Cristo, meus irmãos, é o Espírito Santo, animando, reavivando e também ao mesmo tempo levantando e erguendo a igreja. A igreja não se acabou e não se acabará, porque o fundamento dela está em Jesus Cristo, meus irmãos. Em Atos capítulo de número 1 diz que o Espírito Santo de Deus é quem começou a ensinar e a fazer no meio deles. Amém, irmãos? Então a história do cristianismo, a primeira divisão que eu falei aqui, é o início da igreja, tá certo? Começa em Atos. A segunda parte é a ascensão da igreja romana. Eu quero que você escute isso aqui. Em 312, o imperador Constantino clamou ter se convertido. Mais ou menos 70 anos depois, durante o reino de Teodósio, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Bispos
passaram a ocupar posições de honra no governo. E em mais ou menos 400 depois de Cristo, os termos romano e cristãos eram praticamente sinônimos. Irmãos, eu tenho refletido muito sobre essa coisa da igreja com a política. Tem gente, pastor Flauber, que quer distância. Eu não quero. Eu confesso que é muito importante a igreja com a política no aspecto de pautas, no aspecto de valores. Agora, essa junção que se deu aqui no Império Romano, ao ponto de você ter dentro da política romana, os pastores tudo lá dentro trabalhando ali, naquela coisa toda, isso aí para mim é um perigo. Isso é um perigo. Isso é perigoso porque política é um projeto de poder. É um projeto de quê, irmãos? De poder. Tem um ditado que diz que você quer conhecer alguém, dê o que a ele? Poder. E a partir do momento que a igreja se insere no Império Romano, e ela vai fazer parte ali da gerência, da gestão, da organização do Império, isso pode ser bom para os cristãos, porque vão ter uma certa liberdade de crença, mas isso também vai ser um problema por conta da corrupção. Entendeu, irmãos? Olha isso. Vai ser bom para a liberdade dos cristãos. Só que a igreja do Senhor Jesus, ela não está fundamentada na liberdade religiosa, e sim na perseguição. Na perseguição. A gente não pode criar expectativas em figuras políticas. Dito isso, eu abro um parêntese. Eu me posiciono. Nessa época de eleição eu tenho me posicionado. Porque tem crente que tem medo de se posicionar. Para mim, o isentão é um covarde. Conversando essa semana com um amigo que é isentão, eu disse: se você votar nulo, não dê opinião política do próximo governo. Você votou nulo. Então não fale nada. Seja quem vencer as eleições, não dê opinião. Você votou nulo. Você não está apostando em nenhum dos dois. Então pronto, não dê opinião. Por isso que tem a opção de você votar branco ou nulo. Mas eu digo, não, eu vou me posicionar. Eu tenho dito isso para mim, vou me posicionar. Eu sou um cidadão, eu tenho que votar. Eu estou numa democracia que me obriga a votar, não sei que democracia é essa. Tudo bem, eu sou obrigado a votar. Porque se eu não votar, eu pago uma multa de 3 e alguma coisa. Muito cara essa multa. Mas eu vou votar, eu vou exercer a minha cidadania. Vou votar do lado que apoia, que defende as pautas da minha fé. Mas eu preciso entender que a minha esperança, que o meu refúgio não está nisso. Está em Cristo. Seja quem ganhar. Seja quem vencer. Você está entendendo, irmãos? O problema do cristianismo do 2º século, do 3º século, que vai se juntar com o catolicismo, que vai se tornar o catolicismo institucional, é que parece que os cristãos eles vão começar a criar expectativas nos governantes terrenos. Isso é um perigo para nós. Lembra que quando o povo pediu um rei ao Senhor, o que foi que Deus disse? Deus disse: quer dizer que eu não sou suficiente para vocês? Pois tá bom, vou dar um rei para vocês. E o primeiro rei foi o Saul. Sabe quem foi o Saul, irmãos? Pensa num cara complicado. Porque os governantes são imperfeitos. Só Deus é o soberano governador perfeito. Então, nós precisamos refletir sobre isso, irmãos. Eu me posiciono nas redes sociais. Eu na rede social passo todinho falando de política, o tempo todinho. O tempo todo, irmão. E é o tempo todo. E eu disse que até essas eleições eu vou falar de política, eu vou encher o saco. Ainda bem que eu não perdi seguidor. E se eu perder, eu não estou nem aí. E vou continuar falando o tempo todo, enchendo o saco.
E vou ficar lá, divulgando, o tempo todo. Porque eu não tenho memória curta. Eu não tenho memória curta, eu sei o que aconteceu no meu país no passado. Eu não tenho memória curta. Está entendendo, irmão? Então a gente tem que se posicionar. Eu tenho que ser um crente posicionado. Eu tenho que me posicionar e defender os valores que me é pertinente. É importante, mas eu preciso entender que as minhas esperanças, que as minhas expectativas não estão nos homens daqui. Que a igreja é uma coisa, que o Estado é outra coisa. E outra coisa, irmão, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. O Estado, ele existe por causa de mim e de você. Não é o contrário. Não sou eu que existo para o Estado. O Estado tem que me servir. Vou tentar traduzir para os irmãos. Eu não devo serviço ao Estado. O Estado tem a função de me servir. Antes da origem do Estado, primeiro foi uma sociedade privada. Eu e você. É por isso, pastor, que às vezes quando eu vejo um político falando assim, olha, a gente vai ter que colocar um imposto nisso aqui, porque nós estamos deixando de arrecadar tanto para isso. Eu olho e digo assim, e o que é que eu tenho a ver com isso? Se o Estado é que me deve. Eu gosto muito de uma frase de um austríaco, da escola austríaca de economia. Todo imposto é roubo. Imposto para mim é roubo e acabou. Ninguém tira isso da minha cabeça. Não estou dizendo também para você só negar imposto, não. Mas é roubo, fica consciente disso, é roubo. Nenhum político, na sua maioria, pega o imposto e administra como eu deveria administrar. Geralmente esses impostos são para enriquecer um grupo oligárquico. É sempre assim e ninguém vai mudar isso por causa do pecado que está na humanidade. Tá certo? Por isso que a minha esperança não está em político. Por isso Jesus diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É cada um no seu lugar, é cada um exercendo a sua função social. A igreja ela cumpre a sua função social, assim como o Estado também cumpre a sua função social. Só que a função social da igreja ela é diferente da função social do Estado. Porque a função social do Estado é divulgar, é propagar um governante, uma ideologia. E toda ideologia é idolatria. Já a função social da igreja é divulgar Cristo, é divulgar o reino de Cristo, é mostrar para as pessoas que o que resolve os problemas da sociedade não é comer pão e nem ter roupa para vestir, mas o que resolve o problema de uma sociedade é quando ela ouve o evangelho de Cristo e ela é transformada pelo Espírito Santo, se tornando uma nova criatura, irmãos. Nenhuma política pública resolve o problema do pecado. Você pode, irmão, levar caldo de galinha, canja para a Praça do Ferreira. Mas você não vai transformar aquela pessoa que está passando necessidade lá, dando caldo para ela. O que vai transformar aquela pessoa é o caldo do céu, que ela vai beber e nunca mais vai ter fome. Porque Jesus disse para a mulher samaritana, a água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Porque a água que você toma daqui, você torna a ter sede, mas a água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Porque o Evangelho é o único meio que satisfaz completamente as necessidades do ser humano, meus irmãos. É o Evangelho. A história nos mostra isso, nós estamos vendo isso aqui agora. Qual é a função da história, irmãos? A função da história é nos trazer a reflexão. A gente aprende no presente com aquilo que a gente olha para o passado. A forma que nós olhamos para o passado, a gente aprende alguma coisa, tira proveito e aplica nos dias de hoje. E eu não posso, irmãos, aplicar de forma alguma os maus exemplos da igreja do passado. Não posso. Eu tenho que olhar, eu tenho que criticar e procurar fazer diferente do que os do passado fizeram. A função da igreja é uma função espiritual, primeiro. Depois é uma função social. Tá certo, irmãos? Então, através dos próximos séculos, vários conselhos vão se reunir na tentativa de determinar a doutrina oficial da igreja, criticar os abusos por parte dos clérigos e fazer um acordo entre partidos que estavam lutando entre si. E quando o Império Romano ficou mais fraco, a igreja se tornou mais poderosa. A igreja se tornou mais o que, irmãos? Mais poderosa. A igreja é esperta, viu? Porque o Império Romano, vocês lembram que eu falei aqui, 476 depois de Cristo, o Império Romano chega ao fim. E onde é que está a igreja? Fortíssima, poderosíssima. E detalhe, viu, irmão? Pense numa instituição que tinha terreno, muita terra, era a igreja.
os bárbaros que vão invadir o Império Romano, você deve estar se perguntando, e os bárbaros o que eles vão fazer com os cristãos? Eles vão se converter ao cristianismo. Você sabia disso? Eles vão se converter ao cristianismo. Então, a instituição cristã, ela vai se tornar fortíssima. Nós temos na história da Idade Média 2 grandes impérios, o Império Carolíngio e o Império Merovíngio. Esses 2 eram cristãos. Tanto o rei Clovis, como Carlos Martel, grandes reis da época do Império Carolíngio e Merovíngio, eles vão ser cristãos. Que coisa! E você sabe por que vai consagrar eles a rei? A igreja. Até hoje é assim. Então veja que há uma conexão mais forte, que vai deixar a igreja mais poderosa institucionalmente. Agora, olha onde é que eu quero chegar aqui, meus irmãos. O problema moral. Até então, no primeiro século, você tem uma igreja simples, primitiva, centrada na doutrina dos apóstolos. Só que depois, o que é que você vai ter agora? Uma igreja politizada. Se no primeiro século, o ministro, o pastor, o diácono, ele era consagrado por vocação, agora, com essa ligação da igreja com o Império Romano, você pode agora comprar o seu cargo. Você tem dinheiro? Você quer comprar o quê? O cargo de papa ou de bispo? Porque se você tiver dinheiro, você pode comprar. Era assim que acontecia naquela época. E a igreja nunca se... Exatamente. E aí, pastor, quem tinha mais condição, eu quero comprar meu cargo de papa. Os irmãos já ouviram alguma coisa assim nas igrejas dos dias de hoje? Tem isso hoje, não tem? Olha, pastor Flauber, você sabe, né, pastor, eu sou empresário. Estou supondo aqui, tá, irmãos? Eu sou empresário, só boto minha filha. E eu sei assim, a pessoa está quase assim, eu quero ser pastor. Entendeu, pastor Flávio? Porque eu dou um dízimo bom, alto, então eu quero que o Senhor me consagre, eu sou digno. Que conversa é essa, irmãos? Isso não funciona com a igreja verdadeira. Não se compra cargo, não se compra ministério. Ninguém, exatamente, ninguém. É Deus que chama, né? Paulo vai falar, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas ainda assim, eu acho que quando ele fala que aquele que deseja o episcopado, ele está se relacionando aí com a questão de quem deseja fazer coisas boas na igreja, que quer fazer com esmero. Mas isso não anula o fato de que o cargo eclesiástico é uma vocação. É um chamado de Deus. Ninguém compra cargo não, meu irmão. Eu já vi gente comprando cargo dentro da igreja, não literalmente no sentido da palavra, mas eu já vi casos parecidos. E esse tipo de gente é péssimo no serviço da igreja. Não sabe prestar um bom serviço cristão. Não sabe. Porque não tem vocação. Não tem vocação. Irmãos. E aí, meus irmãos, o que é que vai acontecer nesse período também da ascensão da igreja de Roma? Século IV até o século VII, século VIII. A gente vai ter um evento, deixa eu ver aqui, século IV, vou botar aqui até o século X, século X. No século X a gente vai ter um rompimento da igreja, olha isso aqui, ó, por causa de questões políticas e doutrinárias também, mas principalmente política. Lembra que eu falei para os irmãos que o Império Romano vai ser muito grande, vai ser dividido ao meio, na parte ocidental e na parte oriental. Sabe o que é que vai acontecer com a igreja também? A igreja, ela vai se tornar a igreja católica romana ocidental e a igreja católica romana, ortodoxa no caso, oriental. Sabe o que é que vai acontecer? Um cisma na igreja. O Papa da igreja de Roma, ele vai excomungar o patriarca da igreja ortodoxa. Aí o Papa da igreja ortodoxa vai dizer, como é que é? Pois eu também vou te excomungar. Aí o Papa da igreja ortodoxa grega vai excomungar o Papa da igreja romana.
começou a cachorrada. Olha aí, macho, o cara excomungando o outro, ó. Nós temos o primeiro cisma dentro da igreja. Vamos tentar se unir ali, mas não vai dar certo, porque tem interesses políticos por trás também. E nós temos a primeira divisão dentro da igreja. De um lado você tem a Igreja Católica Apostólica Romana, com sua sede em Roma, e em Constantinopla você tem na parte oriental a Igreja Ortodoxa. E até hoje é assim. Nunca se uniram. E detalhe, viu? Antes desse grande cisma, aqui no século IV, século V, a gente tinha as grandes igrejas orientais e ocidentais. Você tem a Igreja Católica Romana. Na época você tinha um Papa da Igreja de Roma. Você tinha o Papa de Alexandria. Você tinha o Papa da Igreja Oriental. E você tinha também a Igreja Copta. Então você tem essas 4 ramificações. Só que essa galera vai perder autonomia e autoridade. E quem vai entrar em cena e vai ter mais protagonismo é a Igreja de Roma, porque politicamente ela é mais forte, e a Igreja Oriental também politicamente é mais forte. É uma brigando para ver quem tem mais autoridade, mais influência no mundo, meus irmãos. Será que essas coisas a gente não se identifica nos dias de hoje, irmãos? Muito, né, pastor? E muito. Hein? Aqui era só 2, hoje é bem umas 100 ou mais. Depois, meus irmãos, olha isso. Então, em 1054, a gente vai ter o cisma da Igreja Católica Romana com a Igreja Ortodoxa. Elas vão excomungar umas às outras e vão quebrar todos os laços. Depois nós temos agora o cristianismo da Idade Média. O cristianismo da Idade o quê, irmãos? Média. A Idade Média tem uma duração de aproximadamente, se você puder colocar, meu irmão, a linha do tempo aqui do Google, no Google, você coloca aqui, linha do tempo da história. Aí você puder ampliar, linha do tempo da história. Aí você vai ver com certeza aí Idade Média. A Idade Média, meus irmãos, ela vai de 476 até 1453 depois de Cristo. Quase 1000 anos de Idade Média. Tá certo? Por que 476? Porque 476 depois de Cristo é o fim do Império Romano do Ocidente. E 1453 depois de Cristo é o fim do Império Romano do Oriente. Lembra que eu falei para os irmãos que os bárbaros vão invadir o Império do Ocidente? Falei para vocês? Os povos bárbaros vão invadir o Império do Ocidente. Quem é que vai invadir o Império do Oriente? Os turcos otomanos. Você sabe quem são os turcos otomanos? Que hoje é o Irã. Hoje é o Irã. O Irã, eles são os antigos persas. Pensa num povo poderoso. Eles são terríveis. Cadê? Você está vendo, irmão? Está aqui, ó. A linha do tempo da história. Olha aqui, ó. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. O cristianismo nasce na Idade Antiga. Tá certo? Vai se tornar muito forte na Idade Média. Olha aqui, 476 depois de Cristo, queda do Império Romano do Ocidente. 1453, tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. De 476 a 1453, deixa aí, pode deixar aí. A Igreja Católica vai se tornar, na Idade Média, a instituição mais forte, mais poderosa e mais influente. É aqui na Idade Média que surgem as grandes universidades. E eu não sei por que a igreja não consegue mais influenciar as universidades. Porque foi ela que criou as universidades. E por que ela não influencia mais? Tem jovem que entra na faculdade e acha que lá é outro mundo. Mas mal sabe ele que quem fundou a universidade foi a igreja. Aí quando ele descobre o Karl Marx, ele vira um ateu, bicho beijo. Não, povo fraco da cabeça. Olha aqui, ó. Aqui, ó, é na Idade Média que a igreja vai se fortificar. Ei, e é na Idade Média que vai acontecer. Deixa eu ver aqui. Não vai acontecer não. Eu pensei que ia acontecer. É só depois. Já vou dizer o que vai acontecer.
É na Idade Média que você tem a fortificação das universidades e você tem uma igreja extremamente influente em todos os aspectos, na educação, na cultura, na música, em tudo. Quer dizer, irmão Neto, que a Idade Média, eu ouvi meu professor dizer que é a idade das trevas. É não, irmão, é não. Pelo contrário, você acha que em 1000 anos o ser humano vai produzir apenas trevas? Não. A Idade Média é a idade, é a época, é o tempo em que o conhecimento vai se multiplicar. Agora, por que se chama de Idade das Trevas? Quem criou, meus irmãos, o termo Idade das Trevas foram os iluministas. Os iluministas, na sua grande maioria, eram ateus. E eles criaram o termo Idade das Trevas para poder dizer o seguinte: olha, como a igreja teve muita influência, então também teve muita ignorância, muita religiosidade, muito fanatismo. E aí para eles a gente deveria riscar a Idade Média. Que conversa, cara. A Idade Média é a idade da produção intelectual, é o período do surgimento, do ressurgimento das grandes filosofias, do conhecimento, da intelectualidade, da arte, da beleza da arte. O renascimento cultural, o renascimento comercial que vai aflorar na Idade Moderna, mas o renascimento ele é consequência dessa produção intelectual da Idade Antiga com a Idade Média. Que pobreza o quê, irmãos? Que Idade das Trevas o quê? Pois então, se é a Idade das Trevas, então o iluminismo é o século de Lúcifer. Pronto. Porque é no iluminismo que o Satanás, o chifrudo, entra em cena. Porque você tem a revolução científica, você tem a influência fortíssima das filosofias materialistas, que inclusive é daí que vai surgir o marxismo. Eu estou doido para falar mal do marxismo, mas não vou falar não, só depois. Vai surgir o marxismo, que é fruto desse pensamento iluminista, ateu, materialista, hegeliano. Então, quer dizer que o iluminismo é o século das luzes, só se for de Lúcifer. Eu digo isso com muita propriedade, irmão. Você pensa, olha aqui, a Idade Média é a idade dessa força, dessa influência do catolicismo. E por que eu estou focando aqui na Idade Média? Porque durante a Idade Média, a igreja continuou a ter poder, com os papas clamando autoridade sobre todas as áreas da vida, vivendo como reis, viu, irmãos? E aí agora eu vou criticar a igreja. Corrupção, avareza na liderança era muito comum na igreja da Idade Média. Irmãos, de 1095 a 1204, os papas eles vão liderar cruzadas sangrentas, caríssimas, na tentativa de repelir avanços dos muçulmanos, também de libertar Jerusalém. Eu olho para as cruzadas às vezes com um olhar positivo, mas às vezes eu também dou minhas críticas. Eu critico porque teve muita morte, teve muito sangue derramado. Tudo isso para poder conquistar o território. Só que ao mesmo tempo, eu sou a favor das cruzadas, porque se não fossem as cruzadas, com certeza o Brasil seria um país muçulmano. O que é que tem a ver o Brasil com isso? Porque nós somos colonizados pelos portugueses. Então, se os muçulmanos tivessem dominado ali toda a Península Arábica, em Jerusalém, eles iam dominar o norte da África, porque eles conseguiram chegar até lá. E eles foram chegando. Coloca para mim aqui o mapa da África com o da Europa. Eu vou te mostrar. Eu vou já terminar, irmãos. É porque eu não sei se eu vou conseguir falar tudo. Tá certo? A culpa é do Alisson. Brincadeira, irmão. Mas olha aqui, olha para cá. Você coloca aí África, o mapa da África com o mapa da Europa. Só mostrar uma coisa para vocês aqui. Vou mostrar para vocês como os muçulmanos são. Eles são demais. Eu estou de falar outra coisa, mas não vou falar não. Exatamente. Para eles é assim, ó. O que a igreja acredita é coisa ultrapassada. Nós temos algo melhor. Exatamente. Olha para cá. Que a religião islâmica vai começar aqui, ó. Na Arábia. Tá vendo aqui a Península Arábica?
Tá vendo? Aí os muçulmanos vão até o Egito, vai passando. Aí os muçulmanos vão para o Egito, vai passando para cá, para a África agora, para o norte da África. Líbia, vai passando, Argélia. Isso aqui é o norte da África. Marrocos. Olha ali, ó, quando chega bem ali, naquele mondrongozinho ali, ó, entre Europa e África, é o Estreito de Gibraltar. Os muçulmanos vão chegar até ali. Eles vão passar o Estreito de Gibraltar em menos de 10 anos. Eles vão dominar tudo. Os muçulmanos são terríveis. É o 5º ponto da fé islâmica. Jihad, batalhar pela fé islâmica. Você está entendendo, né? Aí os muçulmanos vão chegar aqui, pastor, e vão dominar a Península Ibérica. Está vendo? Espanha e Portugal. Os muçulmanos vão dominar isso aí. Só que eles não vão dominar toda a Península Ibérica. Sabe por quê? Porque eles vão encontrar uma resistência. Sabe onde é que eles vão encontrar uma resistência? No norte da Península Ibérica, no chamado Reino das Astúrias. Eles não vão conseguir chegar até lá. Por causa das serras, dos montes, muito alto, então é muito complicado geograficamente para chegar até lá. Aí os muçulmanos vão subir. Vão subir, vão ali até a França. Só que quando chegar aqui, nessa parte aqui inicial da França, no sul da França, eles vão entrar numa batalha. A Batalha de Poitiers. Os muçulmanos vão se deparar com milhares de cristãos. Bora? Vai começar. Estão chegando, lá vem eles. Carlos Martel. Carlos Martel significa Carlos Martelo. O homem do martelo. Um cristão forte. Se prepare porque os muçulmanos estão chegando. E vai ter uma confusão aqui, ó. E graças a essa guerra, os muçulmanos vão retroceder. Se os muçulmanos não tivessem retrocedido, eles tinham dominado a Europa, tinham dominado os portugueses e a Espanha, e esses portugueses muçulmanos teriam vindo para cá e nós seríamos um país islâmico. Agradeça aos católicos, que até então não tinha acontecido reforma protestante. Aqui foi no ano de 1150 mais ou menos. Reforma protestante vai acontecer só em 1517. Agradeço os católicos. Quando você vê um católico rezando o texto, você diz, meu irmão, muito obrigado. Se não fosse você e sua prole, nós era tudo muçulmano. Viu? Tem coisas na história que a gente tem que reconhecer. E aí os muçulmanos vão voltar. E é nas Astúrias, com um rei chamado Dom Pelágio. Poderoso, que vai se fortificar, que vai treinar os seus soldados. Os muçulmanos vão retroceder e vão retroceder. Graças às cruzadas. Então eu critico as cruzadas, mas ao mesmo tempo eu elogio, eu considero como um evento importante para a história da igreja. Eu não posso pegar e jogar no lixo tudo isso não. Porque isso faz parte da construção da Idade Média. Tá certo? Então, a Idade Média é esse período da história de cruzadistas, de ascensão das grandes universidades, de produção intelectual, e também a Idade Média vai preparar a igreja para a reforma protestante que vai acontecer, se puder voltar lá naquela linha do tempo de novo, que vai acontecer a reforma protestante na Idade Moderna. Olha aí, ó, volta aí. Está vendo aqui, irmãos? Idade o que, irmãos? Vamos fazer aqui um negócio igual na sala de aula, da linha do tempo. Primeiro vem o que? A pré-história. Depois o que, irmãos? Depois, Idade Média. Depois, Idade Moderna. E por último, Idade Contemporânea. Amém? Então você tem o cristianismo da reforma. A Idade Moderna é onde vai acontecer a reforma protestante. É onde nós, os crentes... a terceira divisão, a segunda divisão, não teve a primeira divisão? Que foi da igreja católica romana com a igreja ortodoxa grega? Não foi? Então nós vamos ter a segunda divisão, que agora é a reforma protestante. Só que essa vai ser mais separatista. Porque veja bem, ó, até hoje na igreja católica é assim, ó. Mesmo que os ortodoxos estejam de um lado e os católicos romanos do outro, mas eles se comunicam, se comungam entre si.
Liturgia, vários aspectos. Nós não, nós somos completamente diferentes. Mas eu não sei se os irmãos sabem disso, só por curiosidade. Mas vocês sabiam que na igreja católica, um protestante, vamos dizer com crente, eu não sei o que acontecer, ele vai e se converte ao catolicismo. Vocês sabiam que eles reconhecem o batismo da igreja evangélica? Quem não sabia disso? Muita gente não sabia disso, né? Imagina o pastor Flávio, um membro da sua igreja chega, pastor, vamos congregar na paróquia ali, Santo Antônio de Pádua. O pastor, como é que é, menino? Aí o crente da igreja Boa Semente vai congregar lá. Que eu acho difícil acontecer, mas tem. Se acontecer, eles não rebatizam, eles reconhecem o batismo dos protestantes. Eles dizem isso, já está lá, inclusive está no código canônico da igreja católica, eles reconhecem. Tá certo? Só que eles não reconhecem de igrejas neopentecostais, e sim das igrejas históricas, até o pentecostal. Aí eu vi um padre dizendo, desde que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com o elemento água. Talvez você nem saiba disso, mas está sabendo hoje. Mas você não vai para a igreja católica por isso. Não faça isso não. Fique aqui porque na nossa ceia tem pão e vinho, não é só hóstia. Que é melhor, tem mais coisa, irmão. Eu vou já terminar, aguenta, segura um pouquinho. Eu sei que Ceará esses dias, meu irmão, está um calor da molesta. Mas eu quero dizer para vocês que é só o princípio das dores. É daí para pior. É até o final do ano, viu? Depois cachorro, eu estou sentindo que vai ter toró d'água. Posso estar enganado, mas eu estou crendo. A idade moderna é a idade da reforma protestante. No dia 31 de outubro de 1517, o Martinho Lutero prega na igreja, lá na porta da igreja, 95 teses, criticando alguns ensinos da igreja católica romana, que estava vendendo salvação, que estava vendendo objetos ungidos, né? Que estava negociando o espiritual. Olha o que estava acontecendo na época de Lutero. Venham aqui, vejam a cabeça de João Batista. Veja se você se identifica com isso que eu vou falar agora. Venham aqui, pegue um pedaço da cruz de Cristo. Essa madeirazinha, se você olhar para ela, você vai ser abençoado. Isso te lembra alguma coisa, irmão? Do sal, da rosa. Aquela macumba que o pessoal inventa, né? Hein? Traga aqui na frente a carteira de trabalho, bote aqui o currículo. Você que estava desempregado, se você botar aqui o currículo, nesse negócio aqui de carpete, aqui tem uma coisa espiritual, místico, que você colocar aqui, você vai arranjar um emprego. Não precisa nem você ir correr atrás, não precisa nem você estudar, nem você se esforçar, nada. Deus vai fazer por você, bote só aqui que vai... Não parece não, irmão? Erasmo de Roterdã, que era da época de Lutero, ele chega a dizer que se a gente pegasse cada pedaço da cruz do pé de madeira, que dava para fazer uma arca de Noé, irmão. Eu não sei se eu contei para vocês aqui, mas eu assisti uma live dessas orações que o pessoal faz por aí, né? Da revelação, pastor. Aí estava lá o irmão pregando, aí ele olhou assim, tinha um currículo em cima da mesa. Aí ele pegou o currículo. Que esse currículo que está aqui é seu? Irmã, o Senhor disse para mim que até o final do ano, se a irmã for de empresa em empresa deixar o seu currículo, a irmã vai ser empregada agora, vai arranjar um emprego. Deus está me... Eu assisti na live, eu coloquei as carinhas rindo. Eu digo que esse cara é muito... Mas, rapaz, mano. Quer dizer que se eu for até o final do ano, é muito bom. Está apostando, é poker, jogador de poker. Está apostando, irmã, se você, irmã, Deus está me dizendo, deixar o seu currículo de empresa em empresa, Deus vai te dar um emprego até o final desse ano. É a mesma coisa eu vim para a igreja e dizer assim, Deus está me falando, tem alguém aqui com dor de cabeça. Então, esse tipo de prática religiosa, fanática, ritualística, que a gente chama de sutilezas, não é de hoje, já vinha desde Lutero.
E o Lutero vai começar a pegar pesado. A salvação não é pela graça? Não é mediante a fé? E por que eu tenho que pagá-la? Por que eu tenho que comprar objeto para receber a salvação? Por que eu preciso fazer alguma coisa, sendo que é graça, sendo que é pela fé? E aí é onde urge a reforma protestante. Bora para frente, irmãos. Faltam 15 para as 11. E aí, nós temos também, valei-me meu Senhor Jesus. Opa, meu irmão, muito obrigado. Nem Salomão, toda a sua glória, teve uma... E é da Santa Joana a água, né? Olha aí, o negócio aqui está todo santo aqui hoje em cima, viu? Hein? Irmãos, depois nós temos a era das missões. O Bruce Shelley, inclusive, faz essa divisão também no seu livro, na história da igreja. A era das missões é a era de 1790 a 1900, que é quando a igreja mostra o seu interesse no trabalho missionário. Então você tem figuras importantíssimas como John Wesley, como Jonathan Edwards, George Whitefield e tantos outros. Você tem Hudson Taylor, que é considerado pai das missões na China. Você tem um bocado de missionários, de homens ligados à missão, e isso vai começar a se proliferar, principalmente na Europa. A Europa vai ser o principal ambiente para isso. O João Calvino, inclusive, vai mandar um bocado de missionário presbiteriano aqui para o Brasil. Tá? A gente tem as primeiras denominações aqui no Brasil, como as igrejas batistas, a igreja presbiteriana, as igrejas congregacionais. A Assembleia de Deus só vai chegar aqui no Brasil no início do século XX. Lá para 1906, mais ou menos, é quando os missionários, não só Daniel Becco e Gunavin, como também o missionário Luiz Francesco, italiano, que vai fundar a congregação cristã no Brasil. Então, o ano de 1790 a 1900 é a era das missões, é a era dos grandes avivamentos. Você tem uma figura como, por exemplo, Jonathan Edwards, e ali é um avivamento de fato. O avivamento de que Deus usa Jonathan Edwards acontece na cidade de Norfolk, nos Estados Unidos. Foi algo muito poderoso que aconteceu naquela cidade. O avivamento que aconteceu naquela cidade, Alisson, não foi o avivamento que acontece em algumas igrejas aqui de Fortaleza. Você sabe qual é? Que o pessoal gosta de encher o templo, aí traz um cantor de fora, aí vem um bocado de jovem para frente dizer que aceitou a Jesus e dizer: está acontecendo um avivamento. E que avivamento é esse que a Caucaia é a cidade mais perigosa do Ceará? Que avivamento é esse? Que avivamento é esse, irmão? Porque quando Jonathan Edwards pregou na sua cidade, os cabarés da cidade não tinha mais gente frequentando, porque todo mundo se converteu. Os presídios não tinha mais quem prender, porque os presidiários também tinham se convertido. Isso é avivamento. Só que estão dizendo por aí que avivamento é você lotar um templo, trazer um cantor famoso, aí vem não sei quantos dizer que estão aceitando a Jesus, aí você fica contando e dizer: está acontecendo um avivamento. Que conversa é essa, irmão? Isso é furada. Isso não é avivamento, não, isso é movimento. Está entendendo, irmão? Eu fico indignado com essas coisas, porque o público mais flertado nisso são os jovens. Que avivamento é esse, irmãos? Onde você mora, vizinho a uma cidade chamada Caucaia, que é a cidade mais violenta do Brasil. Que avivamento é esse? A história nos mostra que os grandes avivamentos na era das missões foram ambientes em que uma cidade, um povo todo foi despertado e transformado pelo poder do Evangelho. O Brasil ainda não experimentou um avivamento, ainda não, mas eu creio que pode experimentar. E isso só será possível quando Deus quiser, não é quando eu quiser. Porque quem começa o avivamento, quem é o principal protagonista do avivamento é o próprio Deus, não sou eu, não é pessoa, é Deus. Deus usa pessoas, mas é Ele o protagonista. Ele usa pessoas porque essas pessoas serão responsáveis por levar a palavra de Deus. Você quer outro exemplo de um avivamento que transforma uma igreja? Eu vou terminar, irmãos. Evans Robert, eu amo a história desse cara. O avivamento do país de Gales. A igreja do país de Gales estava fria. O povo ia para o culto e ficava morto.
Irmão Alisson, eu tenho ido em algumas igrejas e eu converso com alguns pastores, e eles mesmos chegam para mim de forma voluntária e falam assim: Neto, o que é que está acontecendo com as pessoas? Era assim que estava a igreja no país de Gales. Sabe quantos anos Evans Robert tinha quando começou a buscar a Deus junto com seus amigos? 14 anos. Começa um movimento de oração dentro da igreja do país de Gales. Eles começam a orar. E Evans Robert chama alguns dos seus amigos. Aí o povo da igreja passava e dizia assim: não vai dar em nada isso aí, isso é só movimento. Olha o tanto de gente que tem ali. Evans Robert, junto com seus amigos, oraram. Ele tinha 14 anos. O avivamento no país de Gales estourou quando Evans Robert completou 26 anos. Porque aqueles jovens começaram a orar, sem cessar, sem cessar. Sabe o que foi que aconteceu naquela igreja fria? Do povo morto, gelado, apático. Os cultos passaram a acontecer todos os dias, o dia todo. Está ouvindo o que eu estou falando? Todos os dias, o dia todo. Se fazia fila para entrar na igreja de Evans Robert. Fila. Se fazia fila. Há relatos de evangelistas que não conseguiam nem subir no púlpito, porque havia uma luz tão forte da presença de Deus naquele culto, que os pregadores não conseguiam nem chegar naquele púlpito, por causa do avivamento que explodiu no país de Gales. Será que Deus pode me usar e usar você para um avivamento, irmão? Você sabe que Deus usa pessoas comuns, não sabe disso, irmão? Porque tem gente por aí, Alisson, que diz assim: eu tenho um cajado, eu sou responsável pelo avivamento. A minha igreja... Não. Ei, não. Para com isso, irmão. Epa, não. O avivamento é Deus quem faz, não é denominação A nem B, nem líder fulano de tal, não. Quem é responsável por um grande avivamento é a pregação da palavra de Deus, porque é o próprio Deus que coordena esse processo de despertamento, meus irmãos. E isso é possível sim, porque Deus usa pessoas comuns para resultados extraordinários. A história da igreja mostra isso. Deus usando pessoas comuns. Deus usou John Wesley, e a sua pregação incendiou a Inglaterra. Assim como Deus pode te usar também, meu irmão. A história da igreja é marcada por grandes avivamentos, porque quem sopra na igreja até os dias de hoje é o Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. A pergunta é, e eu termino aqui: e a igreja de hoje, quem somos nós? Eu, por exemplo, sou da Assembleia de Deus Tempo Central. Há 10 anos, há 11 anos. Mas eu fui de uma igreja batista. Eu nasci na igreja batista. Minha família veio da igreja batista. E fomos para a Assembleia de Deus. Só que nós fomos para a Assembleia de Deus assim meio estranho. Depois aí eu fui para a Assembleia mesmo, onde eu estou até hoje. Mas veja como a igreja ela é pluri, ela é diversificada. Você tem várias denominações, não é verdade, irmãos? Mas a pergunta é: quem somos nós? Qual é a nossa identidade? No que nós acreditamos? Qual é a confissão e a declaração que nós subscrevemos? O que é que as pessoas veem em nós e nos identificam como protestantes, como igreja do Senhor Jesus? E eu respondo para os irmãos que o que nos identifica, meus irmãos, é o que nós acreditamos. O que nós acreditamos nos identifica. O que nós cremos nos identifica. E eu não creio na denominação evangélica, eu creio em Jesus. A denominação ela é a manifestação da multiforme graça de Deus na história da igreja, mas nós acreditamos que o principal da nossa identidade é aquilo que nós acreditamos. Você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, irmãos? Você crê que Jesus é o único Senhor da sua vida? Você crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Você acredita que a palavra de Deus ela é a única, é o livro inspirado por Deus, onde contém as regras de fé e de prática, meus irmãos? Você acredita nisso, irmão? Você crê que a Bíblia é inspirada por Deus? Você acha que a Bíblia precisa ser atualizada, irmãos?
porque Ele é suficiente. Essa é a nossa identidade. Essa é a identidade da igreja contemporânea. Nós devemos olhar para o passado da nossa história e ver que muitos erros foram cometidos, mas muitos acertos também foram feitos. E o que é que eu preciso fazer nos dias de hoje? Me posicionar. Eu preciso mostrar para o mundo quem eu sou. E sabe o que é que eu sou, irmãos, como cristão? Fundamentalista, tradicional, ortodoxo, conservador. Tem algum outro termo para isso? Nós temos que ser isso. Fiéis, alinhado com a doutrina, com a palavra de Deus. Há muitas igrejas hoje, mas há apenas um evangelho, a fé que uma vez foi entregue aos santos. Eu queria que o irmão colocasse para mim, eu vou cantar esse hino, que eu me lembrei dele agora. E eu acho que o pastor Flávio conhece, o Alisson conhece também. Está ali no teclado, vou agora para lá. E eu queria encerrar cantando esse hino. É da harpa. Pela fé que uma vez foi entregue aos santos, que nos vem por Jesus e nos cerca o pranto. Pode os crentes sem ter nenhum espanto prosseguir nas pisadas do Senhor. Nas tristezas, nas lutas, na dor, Oh, Jesus. recorriam ao caro Jesus. A vitória lhes dava ao Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Os cristãos foram por tribunais vi julgados, nas prisões inocentes à força lançados, e de seus bens terrestres despojados, Mas mesmo assim, mais alegres seguiam o Senhor. ô igreja, vamos adorar a Ele. Nas tristezas, nas lutas, na dor, É ao Senhor Jesus que nós devemos recorrer. recorriam ao Somente ao caro Senhor Jesus Jesus, que nós devemos recorrer. a vitória lhes dava ao Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Peregrinos os santos no mundo andavam, nas cavernas da terra se refugiavam, e ali reunidos celebravam a Jesus, seu amado Salvador. Eu sei que a igreja sabe cantar. Vamos cantar? Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus. A vitória lhes dava ao Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Pela fé que nós crentes sempre devemos nos firmar em Jesus, e assim venceremos, e um dia no céu encontraremos os fiéis que amaram o Senhor. Lá no céu não teremos
chegando perto do nosso Senhor, nossa alma enfim repousar. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando por levar a mensagem à frente. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem